Fala galera, beleza? E aí, vamos responder a pergunta de número 4 do nosso caso clínico 4? Vamos lá então. Respondendo então a pergunta 4 do nosso caso clínico 4, deixo o caso clínico aqui para vocês e peço para vocês apontarem, em primeiro lugar, a razão pelas quais a testosterona no sangue do paciente está elevada e o FSH e o LH estão reduzidos. Além disso, peço para vocês explicarem se o quadro do paciente é compatível com o hipogonadismo primário ou secundário, lembrando que a gente viu o hipogonadismo primário e secundário lá no vídeo da resposta 3 desse nosso caso clínico, que eu deixo o link aqui na descrição. E eu peço também para vocês dizerem em quais períodos que a libido do paciente tende a estar reduzida. Se é durante os ciclos ou nos intervalos em que não há ciclos. Aqui eu me empolguei, hein, galera? Quantas perguntas em uma só, hein? Mas vamos lá, destrinchando uma por uma aqui, ó. De primeira, é lembrar o seguinte, por que a testosterona lá do paciente ela está elevada? Vamos lembrar, né, que ele é um fisiculturista profissional e ele está ciclando de maneira intermitente, ou seja, hora ele cicla, hora ele para, hora ele cicla, hora ele para, ao longo de 22 meses. Então, provavelmente, nesse momento em que ele fez o exame de sangue, ele estava ciclando, ele estava utilizando os fármacos análogos de testosterona, né? Estava utilizando a testosterona exógena. E por isso é que a gente vê os níveis de testosterona elevados no sangue. E aí vamos entender agora os níveis reduzidos de FSH e LH. Lembrar do eixo, né? Se tem muita testosterona, se tem testosterona acima da homeostase aqui no sangue, a ideia do corpo qual que é, galera? Sempre voltar para a homeostase. Então, se tem muita testosterona aqui no sangue, o que vai acontecer com a liberação de GNRH pelo hipotálamo? Vai diminuir. O que vai acontecer com a liberação de FSH e LH aqui pela adenipófise? Vão diminuir também, né? Por quê? Para tentar baixar o excesso de testosterona. E por que não está baixando? Ué, porque provavelmente ele está ciclando, ele está fazendo lá as aplicações de testosterona exógena. Aí eu peço para vocês me dizerem se esse quadro é compatível com o hipogonadismo primário ou secundário. Continuando a explicação, galera, se o FSH está baixo, se o LH está baixo, o que a gente vai ver, né? A gente vai ver menos estímulo lá para as células dos testículos para produzirem hormônios. Então, o FSH baixo, LH baixo, o FSH baixo faz com que as células de Sertoli diminuam a produção e a liberação de seus hormônios. O LH baixo faz com que as células de Leydig diminuam a produção e a liberação de testosterona. Então, se eu vejo FSH baixo, LH baixo, se eu vejo testosterona endógena, aquela que é produzida pelas células de Leydig baixa também, eu tenho um quadro compatível com o hipogonadismo secundário. E para fechar, eu peço para vocês me dizerem em quais períodos que esse paciente tende a ficar com a libido reduzida, né? Se é durante os ciclos ou quando ele para de ciclar. Aí a gente pensa, né? Durante o ciclo, a testosterona dele está alta. Um dos efeitos da testosterona é atuar no sistema nervoso central, aumentando a libido. Então, durante os ciclos, provavelmente ele não vai ter esse problema. Só que o que acontece? Quando ele para de ciclar, quando ele para de utilizar a testosterona exógena, o que acontece? Só sobra a testosterona endógena. E a gente acabou de ver que a testosterona endógena dele vai estar muito baixa. Então, quando ele para de ciclar, o que tende a acontecer com o conteúdo de testosterona no sangue? Ficar mais baixo do que na homeostase. Então, você vai ter menos testosterona chegando no sistema nervoso central, o que faz com que a libido do paciente diminua. É, galera, aqui a gente já começa a ver os efeitos colaterais da testosterona exógena, né? Muitas vezes a gente acredita que utilizando hormônios aí de fora para dentro, a gente só vai ter os efeitos positivos, né? Aqueles efeitos que a gente espera. Mas não é bem assim, tá? Muitas vezes esse excesso de hormônios pode promover uma série de efeitos colaterais, assim como a gente viu nesse nosso vídeo, assim como a gente vai ver nos vídeos das respostas 5 e 6. Beleza? Então toma cuidado, estudar e matar as outras duas questões. Valeu, gente? É isso. Um abração.